meu amigo do jornal Correio, Zata, Ricardo Cruzato, Alex, do PT, meu pai, minha supervisora de ensino, Vânia Colombo, seu Heitor Turola, Paula, minha amiga, boa noite. Bom, em primeiro lugar, quero começar falando sobre a reunião que ocorreu terça-feira da semana passada, que falou sobre o plano de saúde dos funcionários públicos municipais, o qual existe há 20 anos. E agora está tendo um questionamento do Tribunal de Contas em relação a este. Eu quero dizer que a minha ausência na reunião foi por conta de trabalho. Eu estava em uma reunião de pais na escola que eu dou aula no município de Capivari, e por isso eu não pude estar presente na reunião. Mas, pelo que fiquei sabendo e ouvi dizer, né, a reunião foi de uma total falta de organização e de respeito com todos que estiveram ali presentes, especialmente, na minha opinião, foi exposto a pessoa da Débora, que é a responsável por cuidar do plano de saúde hoje. Ela que orienta, que comanda todos os gastos com o plano de saúde, dizendo o que pode, o que não pode ser feito. E eu achei que assim foi um desrespeito com a pessoa dela, essa reunião, da maneira como ela foi organizada. Então, eu peço que as próximas reuniões, se houver próximas, porque, pelo que me foi dito, não se conversa mais com funcionários, o prefeito não quer mais conversa com funcionários, então, se houver próximas, que ele seja mais responsável e organize melhor as reuniões, com materiais, data show, de uma maneira que possa todo mundo ser ouvido e ouvir, e não da maneira que foi, que para mim aquilo ali pareceu mais um circo de horrores, pelo que eu ouvi e nem estava presente. Sobre o dissídio que nós iremos votar hoje, muito a gente conversou com funcionários e, em minha opinião, qualquer benefício que venha para funcionário nesta Casa de Leis, eu jamais votarei contra. Embora eu vote a favor com ressalva, pois, para mim, 3,55% é um valor ridículo, no mínimo. A inflação foi, no mês de abril, foi de 8,34%. A gente vai receber 3,55%. O salário mínimo subiu 9%. Hoje, nós temos um salário mínimo de R$ 788. Com os 3,55% que será aprovado aqui hoje, o salário menor da Prefeitura de Rafar ficará em R$ 790,32. Quer dizer, vamos ter muitos trabalhadores na Prefeitura de Rafar ganhando apenas um salário mínimo. Então, eu acredito que se ele tivesse se organizado 3 meses antes, sabendo que no mês de maio a gente teria o dissídio, ele deveria ter estudado melhor como é que estava essa folha de pagamento, como é que estava essa porcentagem, o que ele precisava estar fazendo para resolver esse problema, cortando o que tivesse que cortar, dispensando o que tivesse que dispensar, mas ele teria que ter dado, no mínimo, o valor da inflação. E, infelizmente, ele não nos ouve. Ele não nos ouve. A gente até tenta dialogar, mas não tem conversa. Então, fica impossível negociar com ele. Por isso, nós iremos, eu, particularmente, irei votar o dissídio, mas eu convido a todos que se sentem lesados, e eu acredito que todos se sentirão, a estar indo atrás dos seus direitos, porque eu acredito que não existirá juiz que não dirá que nós temos direito ao mínimo da inflação. Então, eu acredito que nós estamos perdendo aí o salário menor da Prefeitura de Rafar, que vai para R$ 790. Se fosse a inflação, iria para R$ 826,88.
esse salário vai estar perdendo mensalmente R$ 36,50. Para quem ganha pouco, é muito. Para quem ganha pouco, é muito. Então, eu acho que assim, foi um total desrespeito à maneira como foi feita. Deixou-se para mandar a lei na última sessão do mês. Na última sessão do mês. Não se foi feito nada dentro da prefeitura para resolver o problema que estava extrapolando a porcentagem da folha de pagamento. Não foi feito nada, porque se chegou a 3,55, não foi feito. Se ele disser que foi feito, para mim, eu não acredito. Eu não acredito. Então, eu estou votando a favor, quero deixar bem claro a todos os funcionários que nos questionaram, dizendo qual seria a nossa posição. A minha posição eu sou contra o valor de 3,55, porém eu sou a favor do benefício e iremos atrás dos nossos direitos. Porque nós não podemos negar o mínimo que ele está nos dando. Senão a gente fica sem até os 3,55% e isso não é justo. É nosso. Por direito. Então, eu quero pedir desculpa aos colegas, né, funcionários, por a gente tentou, mas não conseguiu. Infelizmente, nós não somos ouvidos. Tá? A gente tenta lutar, a gente tenta fazer alguma coisa, embora algumas pessoas até acreditem que não, mas nós vamos. E, infelizmente, a gente sempre só ouvido, né, como eu disse já uma vez aqui, para ele mesmo, que ele ouve, mas não escuta. Né? Ele ouve, mas não escuta. Então, não adianta nada, precisa pôr em prática as coisas que a gente fala. Hoje também eu quero falar que eu pedi para o presidente, quero agradecer por ele ter feito, eu sei que foi meio de última hora aí, mas infelizmente foi uma fatalidade que aconteceu com o seu Oswaldo Agostinho Ricomini, nosso amigo Vadim. E quero agradecer pelo senhor presidente ter liberado a possibilidade de estar sendo feita a moção, que para mim é muito importante, homenagear a família e a pessoa do Vadinho, que foi uma figura muito importante para a história também de Rafar, pois ajudou, né, na emancipação do nosso município, representou muito bem toda a região no esporte, e a família dele, que sempre foi uma família honrada e merece toda a nossa condolências e gratidão pela história dele no município de Rafar, de Capivari, de toda a região. Então, muito obrigada, presidente, por ter feito a moção, mesmo sendo fora da data. Tá? Muito obrigada por hoje, é só. Boa noite. Bom, quero reforçar que o meu voto é com ressalva e indignação pelo desrespeito e descaso, tanto com os funcionários como com essa Casa de Leis, que acabou recebendo com regime de urgência esse projeto. E sem ele ter nos ouvido e fazendo esses cortes absurdos que ele faz na administração, tentando economizar o que não se deve economizar, e, na verdade, o que ele tem que fazer como um gestor que, se fosse competente, era mexer aonde realmente está o problema. E não é num campo de futebol, economizando, apagando luzes, que ele vai resolver os problemas da prefeitura. O Brasil todo está com problemas, mas Rafar está superando todas as expectativas negativas em relação à administração pública. Seguindo a linha do pensamento do vereador Brigatti, a gente tem que preservar a vida das crianças. E a gente sabe que muitas pessoas estão vendendo porque é uma maneira de ganhar o seu ganha-pão, honestamente,
mas a gente pode ter também pessoas não tão bem intencionadas. Então, eu acredito que, como eu disse na sessão passada, eu não desconheço 90% das pessoas que vendem alguma coisa dentro da escola. E eu acredito que a maioria das pessoas que ali estão também desconhecem. Então, por mim, na minha opinião, enquanto professora e como vereadora, eu acharia melhor proibir a venda de coisas para as crianças dentro da escola. Com a palavra, vereadora. Eu só gostaria de fazer uma pergunta à senhora. Durante esses 15 dias que se passaram, a senhora procurou a diretoria de ensino, as pessoas responsáveis, para comentar sobre esse assunto? Teve alguma resposta em relação a isso? Não, eu não fui até a diretoria de ensino, mesmo porque eu já tinha feito o requerimento e eu gostaria de receber oficialmente a resposta, para que eu possa passar para todos os pais que se sentiram, de alguma maneira, lesados ou ficaram descontentes com a ação da autorização da venda dentro da escola. Então, nada melhor do que você ter um documento assinado e que comprove que você fez aquilo, né? Porque falar que a gente faz pouco é fácil. Então, eu quero tudo preto no branco. Beleza, obrigado. Esse requerimento, o item F dele, está comprometido porque a gente já sabe qual é a porcentagem do dissídio, que é de 3,55%. Posso estar lendo as questões? Eu quero saber a arrecadação do município em 2015 até a data que será respondido esse requerimento. Das despesas, qual é a porcentagem gasta com a folha de pagamento? Porque foi me dito, em uma das reuniões que a gente teve com os representantes do prefeito, que eu falei uma porcentagem errada na tribuna e eu falei aquilo que me foi passado pelo responsável por isso daí. Então, eu quero saber, por escrito, como eu disse, eu quero preto no branco, a porcentagem que é gasta com a folha de pagamento, a porcentagem do dinheiro público do município de Rafar que é gasto com a educação, com a saúde, com a cultura. Eu quero saber o número de funcionários que são efetivos, inativos, comissionados e contratados. Eu quero saber se ele pretende, nas condições que estamos passando na Prefeitura de Rafar, se ele pretende fazer concurso público, quando e para quais cargos, mesmo sabendo que há necessidade hoje, nós não temos condições de colocar mais ninguém no município se não arrumarmos a casa, tá? Então, eu pergunto, há condições de se aumentar o número de funcionários na atual crise que estamos enfrentando, mesmo tendo a necessidade? Seria viável? Porque se ele não tem condições de dar um dissídio digno, não é nem aumento salarial, né? Nós estamos tendo a correção do salário. Se ele não tem condições de dar um dissídio digno para os funcionários que já estão na prefeitura, então, como é que ele vai fazer para suprir essa necessidade de funcionários aí? E a gente aprovou aí vários, a reestruturação dos cargos, vários cargos novos foram aprovados. Então, o que ele pretende fazer com isso? Então, eu quero saber todos esses gastos para a gente poder começar a tentar entender aonde está a falha aí e, quem sabe, propor ideias e tentar ajudar. Coisa que a gente dificilmente será ouvido, mas a obrigação nossa é tentar. Moção de pesar número 6, 2015. A família Ricomini, pelo falecimento do senhor Oswaldo Agostinho Ricomini Vadinho, ocorrido no último dia 23. Considerando que a família Ricomini muito contribuiu para a emancipação e engrandecimento do nosso município e que teve grande importância no crescimento e desenvolvimento de nossa cidade, principalmente na área esportiva. Considerando que Vadinho, como era carinhosamente chamado, formou-se profissionalmente em Capivari em contabilidade e bacharel em administração de empresas, onde trabalhou em vários escritórios de contabilidade, chegando a criar o escritório de Vadinho, onde trabalhou até o fim da vida. Considerando que Vadinho foi um grande esportista, jogando, entre outras equipes, no Continental, São Francisco, Bom Retiro, Banespa, Seleção de Futsal, diretor da Cultura da Vai Com Tudo e mais 10.
considerando que Vadinho esteve à frente do Capivariano Futebol Clube por mais de 37 anos, culminando sua trajetória famosa, sagrando-se campeão paulista da Série A2 e o respectivo acesso à elite do futebol paulista e participando pela primeira vez da Copa Brasil, sendo homenageado com o título de benemérito da Federação Paulista, com a medalha e o título de Ordem Nacional do Mérito Futebolístico, sendo também diretor da Federação Paulista de Futebol. Considerando que Vadinho também participou ativamente na vida política de Capivari, sendo eleito prefeito para o período de 1993 a 1996, deixando como legado político o seu filho, Vitor, atual vice-prefeito de Capivari. Considerando que no último dia 23 ocorreu o falecimento do senhor Oswaldo Agostinho Ricomini, e que entristeceu sobremaneira a população esportiva de toda a região, e que nos termos do inciso 4º, artigo 270 do Regimento Interno, apresenta esta moção de pesar, para a devida apreciação e aprovação do douto plenário aos familiares pelo falecimento do senhor Oswaldo Agostinho Ricomini, Vadinho, dando-se ciência aos familiares da deliberação do plenário. Sala das Sessões, 26 de maio de 2015. Com a palavra. Eu queria dizer aos meus amigos Marcel, Vitor, Keila, Mariana, a Sandra, seu Osni, que é irmão do seu Vadinho, deixar a eles todo o meu carinho, toda a minha compaixão. O Vadinho foi e é um homem de valor, que deixou um legado de coisas maravilhosas e encheu a todos de sua família e aos que o conheceu de orgulho e gratidão. Meus sinceros sentimentos e solidariedade a essa dor a todos da família. Terminada a discussão, está em votação a moção. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Alexandre Juliano Benatti Giuliani. Sim. Ângela Maria Doniski Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico, sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. A referida moção está aprovada por unanimidade. Encaminhe-se por ofício a quem de direito, arquive-se.